Alô, alô, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais uma edição do Brasil Gente Minas no ar a partir de agora, nesta terça-feira, 26 de março. Gente, o mês de março já está chegando ao final e a gente segue entrando aí dentro de 4 dias, aliás, de 5 dias no 4º mês do ano. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto grave, que é o afastamento dos professores da rede pública de Minas Gerais. 5 professores são afastados por hora no estado. Vamos mostrar também o susto dos passageiros com o princípio de incêndio em uma aeronave no aeroporto de Confins. Assuntos em destaque de hoje. E a gente volta a mostrar a situação dos moradores de Barão de Cocais, na região central do estado, após uma das barragens da cidade atingir o nível máximo de alerta. E se você tem alguma denúncia, manda para cá, conte conosco, divida o seu problema com os demais. Meu WhatsApp está aqui no canto alto da tela, então você anota aí. E se tem, de repente, um circuito de imagem, que a gente chama de circuito fechado, circuito interno, se você tem algum flagra, sistema de segurança flagrou alguma coisa, manda para cá. Tem alguma bronca aí na rua, no bairro, na cidade, manda para cá. Através do WhatsApp, que está aqui no canto alto da tela, 99772-7663. Manda para cá, divida com os demais e a gente te ajuda, ou pelo menos tenta ajudar a resolver o problema. Simbora então, mais uma edição no ar a partir de agora, às 4h02, 4h02, em Belo Horizonte. 127 professores são afastados do trabalho em escolas estaduais todos os dias. A média assusta. É como se a cada hora 5 profissionais deixassem as aulas ou as salas de aulas. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui de Minas, entre os motivos de afastamento estão questões ligadas à saúde vocal, muscular e ainda transtornos psicológicos. Vanessa Anício conta agora, veja. Nas mãos, receitas e remédios. A depressão profunda fez com que essa professora da rede estadual de ensino se afastasse das salas de aula em 2011. Eu entrei no quadro de depressão tão grande que eu dormia, um período eu dormia praticamente 24 horas. Eu tomava 8 medicações. E aí minha filha, que estava mais ou menos com 12 anos, 14, e que tem um casal de filhos, eles que cuidavam de mim. Então eu não comia, eu não dormia, não tinha força para ir tomar banho e as pessoas falavam que era frescura. Com o passar do tempo, a situação piorou. A professora foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e fobia social. Entrar em uma sala de aula diante dos alunos ficou cada vez mais difícil. Você receber que você está com incapacidade laborativa permanente para desempenhar a função que você escolheu, isso mexeu muito comigo, porque eu amo lecionar, eu amo conviver com o aluno, eu gosto dessa troca, sabe, fazer a diferença. Todos nós temos direito a trabalhar com segurança e recebermos a nossa remuneração. Quando isso não acontece, acontece dentro de nós, então um desequilíbrio e começam então as patologias, então as doenças. Os transtornos de ansiedade generalizada, quando a pessoa começa a apresentar sintomas físicos, taquicardia, hipertensão, dor de cabeça, alterações gastrointestinais, até chegarmos no quadro mais alto da ansiedade, que é a síndrome do pânico. Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 2018 foram registrados 46.346 casos de afastamento de professores da educação básica em Minas Gerais. Uma média de 5 licenças por hora em todo o estado, 1.500 a mais do que no ano anterior. E a depressão não é o único motivo que faz com que esses profissionais se ausentem das salas de aula. Sobrecarga de trabalho, indefinição quanto ao pagamento, isso gera ansiedade, depressão, vários tipos de problema. Então, tanto da parte física, essa sobrecarga e essa tensão acabam levando a problemas
lesões socioafetivos, né, os médicos chamam de ossos musculares, e também problemas psicológicos, né? Além de toda a carga emocional, o ambiente muitas vezes hostil e até mesmo violento e a pressão que sofrem podem acentuar alguns desses problemas. Além da falta de respeito, além da falta de interesse pelas aulas, por tudo aquilo que aquele professor passou, às vezes, uma noite inteira preparando, um dia inteiro. Então, a falta do interesse e vem a violência. Nós enfrentamos casos de violência na escola que eu trabalhava. Alguns alunos de outras salas maiores pulavam muitas vezes o muro e invadiam a sala. Eu não aceitava esse tipo de atitude. A falta de reconhecimento também é uma reclamação frequente. A categoria é a que tem um dos menores pisos salariais do mercado de trabalho. E isso leva as pessoas a ter que se desdobrar em mais de uma rede ou mais de um turno. Ali é onde seria, né, o contraturno que o professor poderia estar preparando a sua aula, se qualificando, estudando, né? Ele tem que estar novamente em sala de aula, ele não tem um respiro, um momento de reflexão, de preparação, né? Então isso tudo compromete, né, certamente a qualidade do ensino e a saúde dos trabalhadores da educação. E se existe, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que aconteceu com a minha esposa, em algumas vezes, que era professora da rede municipal em Divinópolis, quando ela precisou sair para fazer uma cirurgia, ela fez uma perícia numa secretaria da prefeitura, não é? Então existe um critério, não é? Médicos do estado, do município fazem, recebem os laudos de outros médicos ali. Tem todo um processo, não é uma coisa feita de forma corriqueira. Eu quero entrar de licença, eu vou me licenciar e aí eu chego lá amanhã. Não, não é assim, né? Como é que, então, se passa por médicos, se existem médicos, se existem laudos feitos pelos profissionais, então contam com a aquiescência desses profissionais e aí, naturalmente, o estado ou o município acaba concedendo a licença. E nós estamos falando de um dos casos citados na matéria, é muito sério, né? Que é o caso dos professores que estão com depressão, porque de repente as pessoas entendem que, bom, se não há um problema físico, se não há um problema grave que seja visível, não há problema. Nada disso, nada disso, nada disso mesmo. E hoje em dia nós nos deparamos com uma falta de respeito ainda maior com os professores. A esculhambação de alunos com professores é aluno filmando aula, né? Ameaçando professores, né? Qualquer coisa que alguns professores dizem dentro da sala de aula, que estão, de repente, de forma contrária ao que o aluno pensa, ele já começa a agredir. Então os problemas são muito graves. Os transtornos psicológicos são principalmente esses, são muito graves e eles devem ser respeitados. Se existe todo um critério para que o professor consiga se licenciar, então, se há um critério, não dá para nós, que somos leigos, apontarmos o dedo e dizer, não, está errado, não pode ser esse volume. Se existe um critério, esse critério não depende da gente aqui, para dizer que o número é excessivo. Excessivo por quê? É preciso buscar a causa. É importante saber a causa desses problemas. São 4h09. Vamos para um rápido intervalo. Hoje o intervalo já veio rapidinho. Daqui a pouco nós temos aqui, vamos falar de um acidente grave, vamos falar também de um avião que teve uma parte hoje incendiada no aeroporto de Confins, dentro de instantes aqui na tela do Brasil. Gente, não saia daí, até já! Estamos de volta com o Brasil, gente, Minas 4h11 na hora oficial do Brasil. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma edição do Brasil. Gente, 5 crianças e um adulto ficaram feridos em um acidente envolvendo 2 carros. Isso aconteceu na manhã de hoje, no bairro Caiçara, região noroeste aqui da capital. As imagens são impressionantes. Veja, de acordo com a Polícia Militar, as imagens
de um circuito... Nossa, rapaz do céu, olha isso. As imagens de um circuito de segurança mostraram o momento em que o motorista de um carro prata avança a placa de pare e bate na lateral de outro carro de cor cinza que capota em seguida. Depois da batida, pessoas que passavam pelo local, veja só, o carro lá, acabou capotando e ficando com as rodas para cima. Pessoas que passavam pelo local correram para socorrer as vítimas. No carro que capotou estava um motorista de 43 anos e sua filha, que teve escoriações e dores na região da cabeça. A idade dela não foi divulgada. No carro de cor prata estavam a condutora de 52 anos que não teve ferimentos e 4 crianças de 7 a 11 anos. As crianças tiveram escoriações e foram atendidas no local por uma equipe do SAMU. Todas as vítimas receberam atendimento médico no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e investiga. Agora, vamos lá. Se há a placa de pare, por que a senhora não parou? Então ela está errada. Não dá nem para começar a discutir. A placa está ali, aqui no São Bento, mas acontece direto. As pessoas não respeitam a placa de pare. Imaginam que é porque é um bairro tranquilo, então não precisa ter esse cuidado, precisa sim. Se a placa está falando para parar, é porque há algum tipo de risco nesse cruzamento. Então, para o carro, reduz a velocidade do carro, para não acontecer exatamente isso que a gente acabou de ver, ou que a gente está vendo. Volta aí de novo a imagem, vou mostrar novamente. Quando o carro, olha lá, placa de pare, daqui a pouco você vai ver, e aí, quando, olha lá, não parou, e aí pimba, pegou na lateral, o carro acabou capotando, né, ficando ali com as rodas para cima. A motorista, ela não evadiu do local, ela só tirou o carro do cruzamento ali, né? Mas recebeu atendimento. Eu acredito que, como tinha crianças, eram 4 crianças no carro, eu imagino que estavam todas usando o cinto de segurança, né? Até porque, se de repente, se não estavam usando o cinto, o risco seria maior de um problema mais grave, que acabou não acontecendo. Então, importante obedecer às placas de sinalização. Isso é regra básica número 1 para quem tirou carteira de habilitação, para quem dirige. Obedecer às placas de sinalização. Na esquina está lá, pare. Se você não quer parar, reduz a velocidade e depois siga. Reduz a velocidade, olha, para os dois lados, é uma coisa básica, né? Não precisa nem ficar falando aqui. Então, as imagens impressionam porque o carro acabou ficando com as rodas para cima. Mas, no geral, ou em geral, até agora, apenas escoriações e nenhum ferimento grave em nenhuma das pessoas que estavam nesses 2 carros aí, nessas imagens que estamos mostrando. Olha, aqui no Caiçara, hein? Pertinho aqui da Band, não é isso? Caiçara não fica próximo aqui? É relativamente perto aqui. Aliás, fica ali na região, próximo ao Shopping Del Rey, ali perto do Shopping Del Rey. Aqui não é tão perto daqui da Band, não, mas próximo ao Shopping Del Rey, as imagens mostrando... Aqui é mais ou menos. Então, mostrando imagens aqui do nosso Brasil, gente, desse acidente no bairro Caiçara. Respeite as placas de sinalização. Pessoal, são 4h16, 4h16. Um incêndio atingiu uma aeronave da companhia Latam no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte, na tarde de hoje. Os passageiros tiveram que ser retirados às pressas da aeronave. Ainda não há detalhes sobre o que motivou o incêndio, mas de acordo com a Latam, o fogo começou na esteira de bagagens. A aeronave saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Confins. A BH Airport disse estar ciente do princípio de incêndio em um dos equipamentos que auxilia o transporte de bagagens até a aeronave do voo Latam 3558. Ainda de acordo com a empresa, os passageiros foram retirados da aeronave em segurança e acomodados em outras aeronaves da companhia aérea. Já as causas do fogo ainda serão apuradas. O incêndio não trouxe impactos às operações no aeroporto. Mostra de novo aí, para a gente ver o momento que o incêndio acontecia. Está vendo aí que o carrinho que leva as bagagens ficou bem danificado.
passadores de pano da Latam disseram, mas a companhia não tem culpa de nada. Eu não estou dizendo que tenha culpa. Só que se acontece o pior aí, seria numa aeronave da companhia, que eu, particularmente, tive seríssimos problemas recentemente. Esse aí, de fato, parece não ser culpa da companhia. Parece não ser culpa da companhia. Até porque seria muito cômodo para o aeroporto colocar a culpa na companhia. E o aeroporto disse estar ciente de que o problema não foi na aeronave. Então, nesse caso aí, as primeiras informações, deram conta de que o fogo começou na turbina. Mas, posteriormente, aliás, até a nossa rádio Band News São Paulo informou que o fogo começou na turbina, mas não, a fumaça veio de baixo. Muitos passageiros relataram que o fogo era na turbina, mas, segundo informações do próprio aeroporto, o problema foi na esteira de bagagem. É o que chega de informação até o momento. É o que nós temos de informação. Então vamos aguardar mais um tempo, vamos esperar para ver o que de fato ocorreu nesse voo 3558 da Latam, que chegou a Confins, apresentou essas imagens aí. O desespero é muito grande de todos que estavam dentro da aeronave, né? E não é para ser diferente. Já existe um estresse natural de quem está por voar, ou quem está voando, ou quem chega e se depara com uma cena dessa, você fica completamente desesperado, né? Mas então a informação do aeroporto, da BH Airport, é de que o fogo foi na esteira de bagagens. O que não reduz o impacto, né, desse desespero do povo, desse pessoal todo que estava na aeronave, e uma grande coincidência ter acontecido numa companhia que vem sistematicamente apresentando pequenos problemas, ou acontecer próximo a um avião da companhia. Mas, destacando mais uma vez, segundo a BH Airport, o problema não foi na aeronave. Isto posto, 4h19, 4h19. Vamos falar aqui sobre os médicos de Contagem na Grande BH, que paralisaram as atividades hoje de manhã em 6 unidades de saúde. Segundo o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, 6 locais suspenderam os atendimentos até amanhã. Somente os serviços de urgência e emergência continuam funcionando normalmente. Os médicos reivindicam melhoras no plano de carreira, reposição de perdas salariais, inclusão de adicionais e melhores condições de trabalho. A gente fica preocupado com isso aí. Eu vou mostrar um pouco e depois eu vou falar sobre alguns relatos que eu já escutei de médicos que atuam nesses centros aí. Veja aí. Ah, tá. Então, tá. Eu pensei que nós tínhamos imagens aí, tá. Eu conversei recentemente com um médico, faz parte dessa turma aí que parou. E ele me relatou algumas situações que são preocupantes. E aí eu não estou me referindo a situações particulares, de desvalorização salarial, de algumas perdas e tal, não. De condição de trabalho, Quando o médico começa a dizer que as condições são limitadas, porque falta, de repente, falta coisas muito simples, né? Um material básico para que as pessoas sejam bem cuidadas por eles. Aí fica realmente preocupante. Então vocês observem que na paralisação eles reclamam de problemas particulares, né? Mas eles falam também sobre péssimas condições de trabalho. E aí entra o problema, que precisa ser resolvido o quanto antes. Falamos de um município com dificuldades, falamos de um estado com dificuldades, falamos de um país com dificuldades, mas isso aí, principalmente sobre o que eles estão falando das condições básicas para um bom atendimento, isso precisa ser revisto com muita urgência. 4h21. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um bar na região do Barreiro, aqui na capital. O estabelecimento, de fachada, era, na verdade, um ponto de tráfico de drogas. Uma grande quantidade de drogas, além de 4 armas e veículos, foram apreendidos.
Quem tem os detalhes ao vivo, repórter Luciana Viana. Bem-vinda, Luciana. Olá, Everton. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas. Eu estou aqui ao lado do doutor Jonas Andrade, que é da 3ª Delegacia Barreiro, aqui em Belo Horizonte. E eles apresentaram aqui, Everton, o resultado de uma investigação que durou 6 meses, mas essas investigações prosseguem, tá? Hoje foi preso o Flávio da Silva Carvalho, de 39 anos. Temos imagens dele aí. Ele atuava no Barreiro com o tráfico de drogas. Mas chama a atenção, Everton, que o tráfico era feito em um local de fachada, não é isso, doutor? Boa tarde. Como é que funcionava esse esquema lá? Boa tarde a todos. Realmente ele utilizava-se de um bar na frente da residência dele para a realização desse tráfico de drogas. Era um bar de fachada, onde ele fazia uma parte do comércio a varejo. Nós conseguimos localizar uma grande quantidade de drogas já embaladas para a venda, mas também durante esses meses nós identificamos que ele era um dos responsáveis pelo armazenamento de grande parte da droga e armamento da quadrilha. Tanto que foram achados mais de 200 barras de maconha, uma quantidade considerável de haxixe e 3 armas, sendo 2 9mm, uma 45 e uma calibre 12, além de 2 veículos possivelmente adquiridos auferidos com o valor do tráfico e utilizados para o tráfico de drogas. Bom, doutor, esse trabalho realizado, Everton, pela Polícia Civil não acabou não, como a gente disse, as investigações continuam para pegar os outros integrantes dessa quadrilha, né, doutor? Sim, ele é um elo importante, um dos gerentes dessa quadrilha, mas nós sabemos que existem outros indivíduos que fazem parte dessa organização criminosa que controla o tráfico de drogas naquela região do bairro Itaipu, no Barreiro. E nós vamos continuar nas investigações para poder tentar desmantelar o restante toda a quadrilha. Em relação aos moradores daquela região, doutor, o que a Polícia Civil tem a dizer? Nós temos a dizer que eles podem ficar tranquilos. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem trabalhado incessantemente numa repressão qualificada através de investigação para que nós possamos retirar, né, esses indivíduos de alta periculosidade dessas regiões. Perfeitamente, obrigada, doutor Jonas Andrade, parabéns pelo trabalho. O Everton, a gente volta logo mais no Jornal Band Minas com todos os detalhes dessa operação da Polícia Civil. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Luciana. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho aí. Parabéns a toda a equipe da Polícia Civil. Um belo trabalho, principalmente um trabalho de inteligência, né? Trabalho de inteligência, um trabalho preventivo que é feito e que normalmente é o que mais surte efeito, que mais surte uma boa resposta, uma resposta positiva, que é exatamente a que foi mostrada agora nas imagens no trabalho de Luciana Viana. Quem é que está com a Luciana Viana lá, hein, Marco Tatu? Esse é bom. Está lá a Luciana Viana, a incansável Luciana Viana e o Marco Tatu. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao trabalho também da equipe da Polícia Civil aí. Muito obrigado. Olha aqui, a gente mostrou a situação da cidade de Barão de Cocais, na região central do estado, após uma barragem da cidade atingir o nível máximo de alerta. Cerca de 6 mil moradores foram treinados para saírem de casa em até 1 hora e 12 minutos. A gente vai mostrar agora porque os problemas a cada dia surgem em profusão. Veja aí. A barragem da mina de Gongo Soco pertence à Vale, tem 85 metros de altura e mais de 6 milhões de metros cúbicos de rejeito. Metade da capacidade da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje, a tragédia, que matou mais de 300 pessoas, completa 2 meses. 91 corpos seguem desaparecidos. Tá péssimo. Todo mundo ninguém tá dormindo, todo mundo tá com medo, sabe? Todo mundo já tá desesperado, tá por qualquer hora para poder, né, tá aí rompendo aí, todo mundo tá desesperado. Eu fico muito triste porque eu moro aqui tem 18 anos, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer em Barão de Cocais igual está acontecendo hoje. Durante todo o dia, os moradores receberam folhetos como este, com orientações sobre como agir numa situação de emergência. Aqui, orientações como, por exemplo, evitar o uso de veículos, pegar apenas os documentos pessoais e seguir para pontos de encontro, locais considerados seguros e fora do alcance da lama. Cerca de 1000 placas indicando a rota de fuga foram espalhadas pela cidade para orientar os moradores caso aconteça o rompimento da barragem.
Este mapa da Defesa Civil mostra as áreas que podem ser alagadas próximo ao rio São João. Em caso de ruptura da barragem, as pessoas devem se dirigir para 7 pontos de encontro, considerados seguros. 4 escolas, um clube, uma praça e uma fazenda. 6.000 pessoas moram na área de risco em 3.000 imóveis de 11 bairros. O Ministério Público encaminhou um documento à Justiça alegando que uma troca de e-mails entre a Vale e uma consultora de engenharia mostra que desde o dia 8 de março, a mineradora já sabia do risco de rompimento da barragem de Barão de Cocais, mas só elevou o nível de segurança na sexta passada. A Vale não comentou as alegações. Hoje, no fim da tarde, os moradores participaram de uma simulação para saber como agir em caso de tragédia. Viaturas de polícia circularam com as sirenes ligadas e carros de som alertavam os moradores. Um helicóptero acompanhou os trabalhos. Moradores já estavam a postos e seguiram as placas de rota de fuga para chegar aos pontos de encontro. Foi fácil a gente vir e seguir as rotas. Foi bem fácil, bem sinalizado. Só um treinamento eu acho que é muito pouco, mas ele é válido. Eu creio é válido, mas eu creio que deveria ter sido bem antes. E vamos esperar agora, né? Depois, como que vai ser. E a preocupação é o depois. Aconteceu e o depois. O que vai ser da gente? Né? O que vai ser das pessoas ribeirinhas? Quanto tempo vai demorar para resolver a situação, né? Daniela veio trazendo uma mochila com documentos, dinheiro e o computador que usa para trabalhar. Seguiu as instruções como se a barragem realmente tivesse se rompido. Para mim foi bem desesperador, eu fiquei com bastante medo, meio aflita. Eu fico preocupada com as pessoas também do meu bairro, que tem gente que é idoso, não consegue subir correndo, então isso me deixa mais aflita ainda. Mas o treinamento não foi suficiente para devolver o sono de quem vive em Barão de Cocais. Melhor seria se não precisasse de fazer, que não tivéssemos a barragem com tal risco, porque assim, isso atrapalha o cotidiano demais da gente. A gente não dorme, a gente fica com medo de qualquer momento se romper, a gente mora bem na beira do rio, bem próximo, leito. É problema demais, né, gente? Nossa! É dor de cabeça demais, é confusão demais, todo dia é um problema, todo dia, transtorno para esse povo, tá certo. Antes fazer um treinamento, buscar, falamos agora da medida preventiva da polícia, melhor buscar a medida preventiva do que vivemos aí no mês de janeiro, com esses 308 mortos aí, tá certo. Mas o que me assusta nisso tudo é que está acontecendo porque da mina do Córrego do Feijão se rompeu. Porque a de Mariana foi em 2015. Se não tivesse acontecido com a da mina do Córrego do Feijão em janeiro, todas essas sirenes haviam tocado? Todo esse processo que está sendo feito em Barão de Cocais estaria sendo feito? Não sei se estaria. Agora, é como eu disse, antes, para evitar que tenhamos outra tragédia, porque já tivemos 2 num curto espaço de tempo, 2015 e 2019, para que não tenhamos mais problemas, menos mal é que a empresa está tomando algum tipo de providência, juntamente com Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, e trabalhando no sentido de levar segurança através dos treinamentos. Menos mal. E vamos torcer para que o nível seja reduzido, para que o risco seja reduzido e a tranquilidade volte, não só para os moradores de Barão de Cocais, mas como os moradores de Congonhas, os moradores de Itatiaiuçu, os moradores de outras cidades que sofrem com o mesmo problema. É torcer para que... Bom, primeiro que aquela história de acabar com as barragens feitas nesse sistema de ateamento a montante, os especialistas dizem que não conhecem nada, nenhum tipo de procedimento que pode ser adotado para resolver o problema e para acabar com essas barragens. Até esse assunto, eu nem estou ouvindo mais absolutamente nada sobre esse assunto. Então agora... O que eu estou vendo com frequência é essa preocupação de fazer esse tipo de treinamento com as pessoas para que elas consigam, caso haja um rompimento,
se safarem do risco o quanto antes. 4h32. Já estamos na segunda meia hora do Brasil Gente Minas. Muito obrigado a você ligado em qualquer lugar do estado, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, você do interior, mas muita gente ligada. O Bandzap não para. Toda hora é mensagem aqui. Eu já falei com o André, nós precisamos mandar abraço pro povo. Aí o André fala, a mandar e manda nada. Eu vou mandar para Pouso Alegre agora. O Anderson de Pouso Alegre tá assistindo a gente lá em Pouso Alegre. Aliás, uma aprazível cidade, hein? Pouso Alegre. Quem que é o outro? Elcio do bairro Serra também está ligado conosco todos os dias. Muito obrigado pela grande audiência. Muito obrigado a você que todos os dias, 4 da tarde, liga a televisão, liga na Band e não descola da Band. Muito obrigado mesmo, de coração. É muito legal saber que você está do outro lado. É muito legal sair pelas ruas e receber o carinho. E é legal mesmo. Muita gente, quando a gente diz isso aqui, tem gente que fala, acha legal. É muito legal receber o carinho das pessoas. Um lugar bom para fazer resenha em posto de gasolina. Para abastecer o carro, aí vem a turma, faz uma resenha, fala do Brasil Gente, fala do Donos da Bola, fala do Jornal Band Minas, fala do DNA, fala do Davi Kinay, fala de tudo que é produzido aqui, né? Aqui na nossa Band Minas, que aliás você assiste em qualquer parte do mundo. Agora também no Facebook, digitou lá TV Band Minas, já liga e aí automaticamente assiste e acompanha toda a programação da nossa Band Minas. Vai viajar? Não fica sem saber as notícias aqui de Belo Horizonte e também do estado. Então é importante você se ligar também no Facebook, TV Band Minas, clicou, digitou, já está acompanhando, tá certo? 4h33, agora o governo de Minas fez um balanço sobre os 2 meses de operação que está em Brumadinho, após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. 214 mortos já foram identificados e ainda há 91 pessoas desaparecidas. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Ayrara, explicou como estão os trabalhos no local. Confira. A gente carrega mais de 1.600 toneladas de rejeito por dia. As nossas operações, geralmente, elas começam por volta de 5, 6 horas da manhã e agora em alguns pontos, como a gente conseguiu instalar torres de iluminação, elas geralmente avançam até as 23 horas. E o serviço de cruzamento de dados, de inteligência, ele permanece durante toda a madrugada. De modo que nesses 60 dias, em todos os dias da operação, nós temos feito, sim, localização de corpos ou de segmentos corpóreos. Como já foi abordado, as únicas 2 hipóteses de finalização das nossas operações, elas serão ou a localização de todos os desaparecidos, ou então a impossibilidade de continuidade da operação devido à questão biológica, devido à questão da decomposição dos corpos. É um trabalho impecável e incansável do Corpo de Bombeiros. Um abraço ao Ayrara e a toda a equipe. A todos que estão empenhados nas buscas que ficam difíceis. Ontem eu estava acompanhando a explicação de um dos oficiais do Corpo de Bombeiros, explicando o seguinte, que agora eles retiram a terra e eles levam essa terra para um lugar onde eles fazem acho que é desaterramento, que chama, exatamente a palavra, acho que é essa mesmo, desaterramento, e aí espalha essa terra, espalha em outro ponto, e ali os cães são usados na busca e tal, e o adiantado estado de decomposição dos corpos dificulta muito, Então, eles trazem, fazem quando solta aquela terra ali, os cães começam a trabalhar, e aí sem precisar escavar, eles trabalham tentando a localização. E o André está me dizendo aqui no ponto o seguinte, que enquanto os bombeiros estiverem trabalhando e encontrando corpos, eles seguirão. A partir do momento que eles seguirem por muitos dias sem achar nenhum resto mortal, aí eles param eles param de fazer esse tipo de trabalho lá encerram definitivamente as atividades. Então, enquanto estiverem encontrando, eles seguem. A partir do momento que ficarem muitos dias sem encontrar, eles param. E aí, estatísticas, e eu, por mim, já consideraria todos esses aí, mesmo não sendo identificados, como pessoas mortas. Mas existe todo um critério, e a gente precisa respeitar. Então, vamos aguardar. É difícil, acreditar que todas as vítimas sejam localizadas. Difícil acreditar. Mas
torcer para que isso aconteça, para que as famílias consigam, pelo menos com os restos ali, tomar as providências e me despedir de uma maneira digna e tal, se é que isso é possível. Se é que isso é possível. Vamos seguindo aqui com o nosso Brasil Urgente Minas. Subiu para 16 bilhões de reais o valor bloqueado das contas da Vale pela Justiça desde o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. O motivo agora é a barragem de Congo Soco, lá em Barão de Cocais. Ontem, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais e bloqueou mais 3 bilhões de reais para reparar problemas em caso de rompimento da barragem em Barão de Cocais, na região central do estado. Cerca de 12 bilhões de reais já foram bloqueados para garantir a recuperação dos danos ambientais e humanos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Mais 1 bilhão de reais também foi bloqueado como garantia para a situação envolvendo a mina Mar Azul em Nova Lima, que segue em nível 2 de alerta de segurança com moradores evacuados. São muitos problemas, muito dinheiro bloqueado, a Justiça entendendo a necessidade dos pedidos do Ministério Público se há o pedido, se há a preocupação, é porque há risco, né? O Ministério Público investigou, o Ministério Público estudou, leu laudos, buscou informação. Não é uma medida tomada simplesmente por alguém que acha alguma coisa, não. O Ministério Público investigou e quando faz o pedido à Justiça, é porque ele entende que há riscos em outras barragens. Então a Justiça concede e tomara que a Justiça consiga e continue trabalhando, né, com esse pulso firme aí, para que a empresa pague o quanto antes. E mais uma vez, hein, vocês que estão nas ações aí contra a Vale, não vai nessas ações individuais, não. Não segue para esse caminho, não, que é pior. Vai nessa ação coletiva que vai ser melhor para vocês. A ação individual para a empresa é bom, e se é bom para a empresa, não é bom para vocês. Então não abandona a ação coletiva, não. Vai todo mundo, é a velha história, ninguém solta a mão de ninguém. A Polícia Federal vai indiciar a Vale por falsidade ideológica pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. A informação foi divulgada durante a reunião da CPI das barragens na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Segundo os deputados estaduais, o inquérito contra a mineradora deverá ser concluído em abril e a Vale será responsabilizada civilmente pela tragédia. De acordo com a Polícia Federal, os crimes de falsidade ideológica já estão sendo relatados, o que possibilitará que a Justiça processe a empresa. Os crimes ambientais e de homicídio seguirão sendo apurados. Então, o grande problema é que a gente segue acreditando que algo possa acontecer rapidamente. É o que eu venho dizendo aqui todos os dias. Fica um discurso chato, porque de fato é o que a gente pode pedir agora. Que as investigações prossigam, certamente a empresa será punida. O Ministério Público, a outra ponta, o Ministério Público já investigou e viu que haviam problemas suficientes, encontrados, que são suficientes para incriminar a empresa. Né? Já tem uma outra ponta dizendo que os executivos não deveriam ter sido liberados, deveriam seguir presos, até para que não atrapalhem as investigações. E da gente aqui só resta pedir para que tudo seja apurado o mais rápido possível, porque tem gente sofrendo demais com esses problemas causados. Mas muita gente sofrendo, que perdeu tudo. Mas é que o tempo vai reduzindo, essas pessoas aparecem menos, os assuntos são menos tratados, né? A cobrança diminui, mas por parte da Justiça, da Polícia, do Ministério Público, não pode diminuir, não. A apuração, a investigação precisa seguir a tempo e a hora, e sem sair de cima, porque só assim a gente consegue buscar a apuração e resolução desse caso triste demais para o nosso Estado.
Ô, senhores, são 4 horas e 42 minutos. Eu tenho um recado importante para vocês agora. Prestem atenção. Se preparar para todos os momentos e imprevistos que possam surgir é essencial para você viver cada vez melhor. Vale a pena refletir sobre esse assunto, porque com segurança a vida segue mais tranquila para você aproveitar a companhia da família, dos amigos e de todos que você deseja que estejam ao seu lado. Por esse motivo, viva sem preocupação. Conte com Bosque da Esperança Planos Funerários. Para isso, confie no trabalho de uma equipe séria, competente, que vai estender a mão no momento certo, que vai oferecer todo o suporte quando necessário. E pensando nisso, para esse mês, você terá uma grande oportunidade para fazer o seu plano funerário. E não adianta falar, mas isso é muito chato de tratar. Não é, todo mundo vai precisar. É questão de você buscar tranquilidade futura. Março arrasador com várias opções de planos funerários com até 20% de desconto. Escolha o que melhor atende você, sua família. Encontre profissionalismo, conforto. Lembrando que a assistência é 24 horas, hein? 24 horas. Março com 20% de desconto. Entre em contato, conheça mais cada um dos planos oferecidos. Ligue 3218 3232. 3218 3232 ou acesse o site bosqueesperança.com.br. Não tem o da esperança, não. bosqueesperança.com.br. Busque tranquilidade, busque segurança. 3218 3232. Bosque da Esperança é o nome. Vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, rapidinho. 1 minuto e 50 eu estou de volta. Até já. Estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band, 4h45, 4h45, já estamos na reta final aqui do nosso programa. Ô André, quem é que está reclamando aí do Pare e Siga? Juninho, que é de Itabirito, reclamando do Pare e Siga lá, dando um transtorno muito grande, desde a época do rompimento, aliás, desde a época que tocaram as sirenes lá em Itabirito, o Pare e Siga está lá acabando, arrebentando com a vida do povo lá, gente... É problema demais. Muita gente em Divinópolis também participando. Um beijo aí para o Salão Niterói, lá no bairro Niterói, em Divinópolis. Minha irmã mandou ali o nome do pessoal, mas o celular está longe, até eu ir lá, uns 2 quilômetros disso tudo. Mas daqui a pouco eu mando um abraço de novo. Salão Niterói, lá em Divinópolis. As meninas assistindo a gente lá e tal. Pessoal de Montes Claros também, né, André? Pessoal de Montes Claros também, onde temos uma grande audiência, Janaúba, Juiz de Fora, Pouso Alegre, o sul de Minas, a Zona da Mata, todo mundo ligado no Brasil, gente, todo mundo. E aí a gente agradece mesmo, que programa bom tem audiência e fatura muito, por isso tem muita propaganda. 4h47, vamos embora, gente, mas não é embora para casa não. Seguindo com o programa, porque um policial militar do Rio de Janeiro e um amigo que o acompanhava foram presos depois de se envolverem em uma briga dentro de uma boate de Caratinga, na região do Rio Doce. O amigo do policial disparou várias vezes. Deixa as imagens aí, vamos ver. Aí, ó, pra turminha que gosta, que defende que todo mundo tem que andar armado. É isso aí. Qualquer confusão em qualquer lugar, o povo vai meter pipoco. Então continua defendendo, vai defendendo aí. Mas aí, né, a confusão generalizada dentro da boate em Caratinga. E o policial, né, o sujeito pegou a arma, olha lá, ó, e pei, e dá-lhe bala, né? Olha lá, é isso aí, ó, a confusão, olha a briga, os marmanjos, hein? Que baderna, hein? Que coisa feia. É um negócio impressionante, viu? Aí o outro lá, ó, não, eu sou policial, dá-lhe bala pra cima e vamos que vamos, né? O amigo do policial que pegou a arma lá e dá-lhe pipoco pra cima. Segundo a polícia militar, os tiros foram motivados por uma briga entre um cliente e um policial carioca. A grande questão é que o militar disse que foi agredido. Foi então que nesse momento o amigo pegou o revólver que estava na cintura do policial, hein? E efetuou 7 disparos para o alto e para o chão também, como se a bala não ricocheteasse, né? Ninguém ficou ferido, ainda bem aí pro amigo do policial. A polícia apreendeu a arma, 3 carregadores e munição. Os envolvidos levados para a delegacia pagaram fiança e foram liberados.
porque é assim que funciona. Agora, 3 carregadores, para quê? A arma, 3 carregadores de quê? De celular? Ou da arma? Porque não pode ser de celular, né? Porque ninguém anda com 3 carregadores de celular também. Então, a arma, 3 carregadores e munição. 3 carregadores. O cara vai para uma boate levar a arma para quê? É porque eu tô armado. Se alguém mexer comigo, eu meto bala. E eu tenho porte de arma porque eu sou... O policial tinha um amigo dele, não. Foi quem meteu os pipocos para cima, foi um amigo. Quem pegou a arma e meteu o tiro para cima foi o amigo. Ele pode... mas ele pagou fiança e foi liberado. Não, mas ele não cometeu nenhum crime. Não, tá tudo certo. Não teve problema nenhum, não. Então pra que nós vamos ficar falando aqui, né? Então vamos mandar todo mundo armado. Discutiu no trânsito, cala a boca, pá! Brigou com o vizinho, cala a boca, pá! É isso aí, tem uma turminha que tá defendendo. 4h49. Agora eu busquei o celular lá do outro lado. É o Fabiano e a Daniela, do Salão Niterói. Fabiano e a Daniela, do Salão Niterói. Vou aí fazer umas luzes com vocês. Daniela Esteves. Como é que chama aquela atriz, Adriana Esteves? Elas são irmãs. São irmãs. Muito obrigado aí, viu, pessoal do Salão Niterói, que está assistindo a gente aí. Mas não fica prestando atenção no programa, não. Senão você esquece de fazer o serviço aí na cabeça das meninas aí. Muito obrigado pela audiência. 4h50. Daqui a pouco a turma começa a mandar a band de zap aqui me xingando. Porque agora tá assim. Qualquer posicionamento seu, o cara quer ter razão. Ele não quer debater, ele quer ter razão. Pelo menos 4 em cada 10 prédios em Belo Horizonte não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento assegura moradores em caso de incêndio. O levantamento é da Sociedade Mineira dos Engenheiros, que faz um alerta principalmente para os prédios residenciais que aparecem no topo da lista dos menos vistoriados. O assunto é sério. Você mora num prédio? Mora num prédio. Então, atenção que a Luciana vai contar. Veja aí. Neste empreendimento, o engenheiro de segurança mostra os itens imprescindíveis para a prevenção a incêndio. Extintores de incêndio, mangueiras, sistema de alarme, todos esses sistemas de chuveiros automáticos, hidrantes, são para que possa atender às normas dos bombeiros e, ao mesmo tempo, combater um princípio de incêndio. A aprovação consta no AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, válido por 5 anos, até passar por outra avaliação. O imóvel está adequado às normas de segurança contra pânico e fogo exigidas pelo Corpo de Bombeiros. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento que comprova que a edificação possui alguns parâmetros de segurança contra incêndio e pânico. Esse documento é muito importante em caso de sinistro, pois, caso ocorra um sinistro, ele será de menor proporção se essa edificação possuir esses parâmetros. E a população que estiver dentro dessa edificação vai encontrar rotas de fuga sinalizadas e iluminadas para que saia com segurança. As exigências para a prevenção de incêndio e pânico valem para imóveis com áreas comuns de grande circulação de pessoas, como shoppings e casas noturnas, por exemplo, e halls de entrada de prédios residenciais. Mas pelo menos 4 em cada 10 edifícios em Belo Horizonte não possuem um documento, por não atenderem às normas dos bombeiros. A estimativa é da Comissão de Avaliações e Perícias da Sociedade Mineira dos Engenheiros. A maioria dos empreendimentos, eles desconhecem o que seja o AVCB e também não possuem esse projeto. Então, eu consto no meu laudo que é obrigatório, né, ter o AVCB e recomendo eles a contratar um profissional para fazer a regularização do condomínio em relação ao AVCB. Qualquer cidadão que desconfiar de irregularidades em prédios residenciais ou imóveis comerciais pode denunciar o caso ao Corpo de Bombeiros. A não adequação às normas estabelecidas pela corporação pode gerar penalidades que vão de advertências por escrito até multas e interdição total do prédio. Nesse caso aí, não é que estão criando dificuldades para venderem facilidades, não. Existe uma norma, e ela tem que ser seguida, né? E está dentro da lei, até para facilitar, para que, em caso de algum problema futuro, você tenha o respaldo do Corpo de Bombeiros, uma avaliação do Corpo de Bombeiros, que pode ser, inclusive, muito útil para você num futuro problema. Então, se você mora num prédio, exija aí do condomínio esse laudo do Corpo de Bombeiros. Não perde tempo e não vacila, porque se há exigência, vocês precisam cumprir, caso não tenham cumprido ainda.
Os supermercados mineiros devem gerar mais de 7 mil novos empregos neste ano, com a previsão de abertura de pelo menos 70 novas unidades nas cidades mineiras. Boa notícia, hein? O setor deve ter um crescimento de 4% no faturamento. Oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. Luciana Viana, a incansável, está de volta. Veja. O setor de supermercados em Minas Gerais vem crescendo. Em contrapartida, há outros setores que ainda tentam se recuperar da situação econômica desfavorável. Só neste ano, mais de 7 mil novas vagas de trabalho devem ser geradas nos supermercados. A Marcela já garantiu a dela. Hoje eu me sinto realizada, porque para a gente chegar no sonho da gente mesmo, a gente tem que passar por várias coisas. Então, tá trabalhando hoje de carteira assinada, recebendo salário e podendo ajudar em casa, é um sonho meu mesmo. Este doutor em economia explica que consumidores de supermercados populares voltaram a consumir mais. Por isso, este setor está investindo em novas unidades. É a retomada do consumo das famílias. Lento, muito gradual, porque ainda temos muito desemprego. A população não retomou tanto a renda, mas é esse que está sendo beneficiado nesse momento. Não é o supermercado tradicional, né, aqueles enormes, não. São as redes mais populares que estão agora num boom de crescimento pelo Brasil. Só nesta rede, que conta com 201 lojas em 56 cidades mineiras, 2 unidades foram inauguradas neste primeiro trimestre e até o fim do ano, outras 6 serão inauguradas, o que corresponde a aproximadamente 1.000 novos postos de trabalho. E a chance de crescer profissionalmente é grande. A pessoa tendo disponibilidade, tendo interesse em aprender, a empresa forma esses candidatos e, em média, 95% dos nossos cargos de liderança e gerencial vem dessa base operacional. O setor deve faturar 4% a mais neste ano em comparação ao ano passado. A previsão é de 37,2 bilhões de reais, segundo a Associação Mineira de Supermercados. E não tem nada melhor, quer dizer, nada melhor, estou exagerando, tem muita coisa melhor, mas é bom demais quando você vai a um supermercado. Eu estou falando de supermercado porque é o assunto na pauta da Luciana aí, porque isso vale para atendimento em qualquer loja, em qualquer estabelecimento. Mas é muito bom quando você faz uma compra e tal, vai passar e você é recebido no caixa por um caixa ou uma caixa com um sorriso, né, educado e tal. É bom demais. Né? Generosidade, gentileza, é sempre muito bom. Ô, gente, vamos embora, 4 horas e 56 minutos. Amanhã às 4 estaremos de volta com o nosso Brasil Urgente Minas. Muito obrigado. Quem que é o Ronaldo de Pouso Alegre, é isso? Ronaldo de Pouso Alegre disse que um dia me buscou lá em São Paulo, no aeroporto, me levou para a Band para eu fazer o terceiro tempo lá. Tá assistindo a gente lá em Pouso Alegre. Muito obrigado, então, pela audiência. A você de toda a parte do estado. Manda para cá, que a gente manda os abraços amanhã para o nosso 997727663, 997727663. Vamos para São Paulo, hein? José Luiz da Atena, agora na tela da Band. Comerciante morto a tiros, ex-companheira do assassino era o alvo. José Luiz da Atena, o melhor do Brasil, com notícias de São Paulo e de todo o país. Agora na tela da Band, amanhã de volta. Um abraço, meu povo.